isso a gente já teve outras conversas, né? As mulheres têm, não sei, mais interesse ou mais oportunidade, talvez, do próprio empregador para ocupar essas cadeiras e essas posições em área de RH, né? Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Você Está Contratado. E hoje eu estou aqui na posição de âncora deste programa para entrevistar o meu colega Marcelo Nóbrega, porque é o seguinte, pessoal, o Marcelo há meses se dedica a estudar o perfil dos CHROs das 500 maiores empresas do Brasil. Então, quando eu falo 500 maiores empresas do Brasil, são multinacionais e empresas nacionais. E o Marcelo mapeou e fez um estudo de quem são essas pessoas. E, inclusive, ele chegou a algumas personas nessa posição, nessa cadeira de CHRO, e que vai ser bem interessante. Então, estar aqui perguntando para o Marcelo conclusões, o que ele achou. E aí, Marcelo? Vamos falar sobre isso, vamos ver o que as conclusões que eu cheguei, que você chegou, olhando o perfil de 540 pessoas. 540 pessoas e 370 delas tinham um perfil muito bem feito no LinkedIn. Então, as informações que eu estou trazendo são desses perfis que eu li, reais. Conforme as pessoas reportam e colocam no seu LinkedIn, né? Então, isso é diferente de fazer uma enquete. Fazer enquete, eu disparo pesquisa, um questionário para algumas pessoas, essas pessoas vão responder e a gente consolida a resposta. Então, não é disso. Eu fui em dados, a fonte é secundária, eu não fui nas pessoas, né? Eu fui no perfil do LinkedIn, mas eu tenho 70% dos líderes das 500 maiores empresas brasileiras, segundo o Valor Econômico. Então, esse compilado do Valor Econômico não tem empresas financeiras, tá? E nem cooperativas. Então, são empresas de outro setor. Então, vamos começar falando sobre algumas conclusões assim, de forma geral, antes de entrar nas personas específicas que eu pude identificar. 60% dos CHROs no Brasil, dessas 500 maiores empresas, são mulheres. Nos últimos 5 anos, houve um incremento de mulheres. Então, as contratações que ocorreram nesse período aí dos últimos 5 anos, 75% foram mulheres, 25% foram homens. Tá? Empresas que são formadoras dos líderes de RH, Ambev, GPA, Unilever, as empresas do Grupo Votorantim. São essas 4 principais. Então, você tem umas 80 que vêm dessas 4 empresas. Olha só que interessante. Formadores de profissionais de CHROs é porque 80 pessoas passaram por uma dessas 4 empresas. Em algum momento na sua carreira. Ou começaram ou depois cresceram. Então, é por isso, né? De 500, 80 passaram por essas 4 apenas, né? Então, é bacana. Que concentração, né? Empresas, também, né? Pois é. E você tem... São 500, mas se você olhar a carreira dessas pessoas, são cerca de 2.000 empresas por onde essas pessoas passaram, né? Então, que 4 tenham se destacado dessa maneira é bastante interessante, né? Uau. Isso a gente vê depois em outros dados que vêm também quando a gente está analisando. Então, Ambev, GPA, Unilever, Votorantim, para quem está começando uma carreira agora em recursos humanos, eu recomendaria dar uma olhada nessas empresas. Pode ser um bom início de carreira. Agora, até para ajudar na interpretação e me ajudar também, não quer dizer... Essas pessoas passaram em algum momento da sua carreira por essas empresas. No RH dessas 4 empresas. No RH dessas 4 empresas. Seja na função de analista ou seja na função de diretor, gerente, CHRO. Pode ter, exato. Durante a sua carreira, ela passou por uma dessas 4 empresas. É isso aí. Porque eu já estava aqui com um viés do tipo, puxa, mas será que passa tanto CHRO? Não. É formação de carreira. Passou por uma dessas 4 empresas. São escola. 4 escolas de RH. Né? Então, em algum momento, vale a pena você transitar ali. Falando de escola de RH, outra coisa muito interessante é que essas pessoas também trafegam nos vários subsistemas de RH. Então, para chegar na posição de gestão, né, você, de preferência, trabalhe em 3 ou 4 subsistemas diferentes. Subsistemas, remuneração, departamento pessoal, BO, folha BP, de pagamento, BP, treinamento, recrutamento, etc. Né? Os diversos. Então, não tem nenhum CHRO que tenha trabalhado em apenas um subsistema a sua vida toda. Então, acaba sendo, como se diz no mercado, um generalista, né? Um generalista de RH, que conhece dos subsistemas de RH para poder alçar a cadeira de gestão. De gestão. Né? Então, essa adaptabilidade a vários subsistemas, né, vai te desenvolvendo para ser um gestor e não apenas um técnico. Então, essa é uma sacada interessante. Outra coisa
você não vai ser CHRO de uma das 500 maiores empresas direto. Mais da metade já era C-level em uma outra organização menor. Então, tem um caminho a ser percorrido para chegar lá. Média de velocidade, média de tempo para chegar a uma posição de CHRO, entre 18 e 20 anos de carreira. Então, acho que é uma mensagem interessante também para o pessoal mais jovem. Você não vai ser diretor de uma das 500 maiores empresas brasileiras com 3 anos de experiência profissional. Vai levar um pouquinho mais de tempo. Ou antes dos 30 anos de idade. Exato. Né? Então, assim, exato. Isso deve estar acontecendo mais para perto dos 40 a mais, do que... Porque, fazendo as contas, se você se formou com 22, que é uma data... É uma idade bacana de formatura, 40, ou para começar a sua 18, carreira, né? De mais 18 dá 40, né? Aos 40 você chega numa posição de C-level numa dessas grandes organizações, se for a sua vontade. Interessante é a combinação de recursos humanos e TI na cadeira de CHRO. Então, eu tenho um incremento de empresas que estão combinando as duas disciplinas numa mesma pessoa. E eu entendo que isso tem a ver muito com a transformação de negócios e transformação digital que nós estamos vivendo. Então, tanto transformar TI como transformar a gestão de pessoas vem por comportamento. Então, estão colocando uma pessoa que entende de comportamento humano para liderar essas duas cadeiras. O que também tem a ver com a formação. No passado, uma formação mais hard, inclusive de engenharia, migrando para administração, passando por administração e hoje em dia um contingente muito maior de CHROs formados em psicologia. Então, é um ciclo isso, né? Porque no passado, lá, a gente atrelava muito o profissional de RH com formação em psicologia, né? Que depois mudou para administração e aí teve um pouco de engenheiros e agora está voltando de novo. Voltando para a formação de psicologia. Eu acho que toda essa questão de saúde mental, de transformação, saúde mental, mudança, etc., está trazendo um pessoal mais especialista, mais aprofundado no que é gestão de pessoas. Tá? Uau. E a gente vê isso na formação. Mas isso muda um pouquinho na hora que a gente for falar das personas. Mas aí, falando de formação, pós-graduação, 90% dos CHROs tem uma pós-graduação, pelo menos. 60% tem de 2 para mais. Então, de novo, eu falo a coisa da especialização, né, do estudo, do preparo, do aprofundamento é fundamental se você quer chegar numa posição de comando de uma empresa desse nível que tem uma complexidade interessante. Então, essas são alguns dados que eu trago assim de forma geral, olhando o mercado de forma geral. Agora... Tempo de casa, experiência, assim, do tipo... você falou dos 18 aos 20 anos de experiência, mas o fato de ter transitado em várias empresas ou ter permanecido mais tempo, você chegou a esse nível Eu olhei isso também. E... Aí fica mais interessante quando a gente fala das pessoas. Então, boa. deixar para falar das porque pessoas. Tá muito ligado na característica de cada uma das 3 pessoas que você formou, né? Muito bem. Que na hora que a gente generaliza, né, vai ficar na média e vai perder um pouquinho da informação que fica mais... Porque eu já quero perguntar também, experiência internacional ou não? Também tenho isso. Tá tudo nas pessoas também. Isso aí tá boa. Experiência internacional é bom, é importante na preparação para ser um generalista, para ser uma pessoa de gestão. De forma geral, mais concentrada em homens ainda e muito concentrada na matriz da empresa, na sede da empresa. O que eu vejo é legal, mas é muito... Vem aprender como é que a gente faz os negócios aqui e depois volta para a tua terra para ensinar o pessoal lá. Eu não gosto muito dessa interpretação que eu tenho. Porque acaba não sendo uma experiência, né? É muito mais uma doutrina. Exatamente. É muito mais uma catequização, né, daquilo que eu quero. Mas também é algo que está crescendo, tá? E é interessante. Experiências em conselho também vem crescendo, que de novo eu vejo como criar repertório para a pessoa, né? E robustecer a pessoa com essas experiências extra paredes da empresa. Também acho bastante interessante. Mas também é um movimento recente. Pessoas vindas com experiência em startup, também é um número muito pequeno e bem mais recente, mas também está acontecendo. Investimento anjo em startups também é muito pequeno e muito recente, mas também vem acontecendo como tendência. Então, tem algumas tendências aí interessantes. Estudar mais
ciências humanas e do comportamento, né? Está ligado nesses movimentos de tecnologia e de agilidade através de startups, né? Investimento anjo, fazer algumas coisas fora da empresa, tudo para te aumentar como profissional. Acho que essa é uma conclusão assim, legal para os dados mais gerais. Uhum. Ou seja, corre, né? Porque assim, cara, primeiro, conseguir fazer tudo isso antes de 18 anos de carreira também é quase impossível, né? Porque para você conseguir experimentar, viver experiência internacional, experimentar outros negócios, conhecer de cultura, estudar, se especializar, experimentar todos os subsistemas, cara, isso leva tempo, né? Você não consegue, não tem, ninguém é Superman ou Superwoman para poder chegar na cadeira sem ter passado por isso, né? Vamos dar o duplo kick agora nas personas? Vamos embora. Vai começar por qual? Eu vou começar pelo de negócio. Que a pessoa de negócio. A persona, vamos chamar de inglês para ficar bonito, assim, vamos dar um nome legal. Business. Só faltava errar a tradução aqui, né? Me matava. Né? O CHRO Business. Quem é essa pessoa, né? Esse cara está sendo treinado para ser o CEO de uma empresa, futuro CEO de uma empresa, ou líder de uma unidade de negócio. E por que você chamou Persona Business? Por isso, por causa do CEO. Ele vai ser líder de um negócio. Ele está temporariamente em RH para, de novo, desenvolver habilidades, criar repertório, entender como é a gestão de pessoas, para depois ele assumir responsabilidade por um negócio. Tudo. RH, finanças, comercial, operações, marketing, etc. Uhum. Então, não é uma pessoa de RH na sua origem, mas ele em empresas diferentes, mas mais concentrado numa empresa só, ele faz essa espiral. Ele é de operações, ele vai para o RH, mas também vai passar um pouquinho por finanças, ou vice-versa. Né? Então, é uma pessoa de uma mesma empresa, na qual a empresa está investindo para o crescimento dele, apostando nele, porque ele está no planejamento sucessório da empresa para ele ser, no futuro, o CEO ou o líder de uma unidade de negócio. Lembra que a gente está falando das 500 maiores empresas. Então, são empresas que têm várias unidades de negócio. São grandes, né? Tem complexidade. Então, é isso o business, tá? Por isso eu chamar de business. É temporária, é uma passagem por RH. Está sendo preparado, montado, né, para ocupar uma posição. E isso também, muito provavelmente, deve ser às claras, né? Essa pessoa tem essa consciência e sabe, já está negociado, já está tudo certo, né? O período é curto, o período é de 2 anos. Provavelmente com data para começar e para terminar, para passar por essa experiência exatamente. E já... Com outra pessoa já no gatilho para substituí-lo no RH. Plano de sucessão. Já vislumbrada futura para ele pós o RH. Plano de sucessão muito bem feito. Muito estruturado. Muito estruturado. O que não quer dizer que não possa ser ajustado no caminho, né? Porque nada é escrito em pedra. Então, nessa persona, a gente vê mais tempo na mesma empresa, mas vê mais movimentações internas, tempos mais curtos. Como características que você me perguntou um pouquinho antes. Mais homens ou mais mulheres? Mais homens. Mais homens. Lembra dos números, mais ou menos? Mais geração... Não, agora eu não lembro do número. Mas tem, não tomei com eu sei que você vai divulgar isso. A gente vai formato. Vamos botar de alguma maneira aí para o pessoal baixar um e-book em algum momento. Mas são mais homens da geração X, então mais maduros, pessoas que já ocuparam posições de C-level antes, mais ciências exatas, a formação. Por que ciência exata? Não é o ciência exata para o RH, é que o ciência exata é do business, é do core do business daquela empresa. Então a pessoa vem de operações ou vem de finanças porque aquela área é a mais importante para aquele tipo de negócio, né? Para aquele setor de atividade. Olha só, você perguntou do gênero, né? A primeira mulher com este perfil, ela só aparece em 2020. Até aquele momento, todo mundo que estava em posições de CIEJ, todo mundo que entrou em posições de CIEJ antes de 2020, homens. A primeira mulher assumiu em 2020. Tu deve saber o nome, mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Mas tem a ver com a coisa do negócio, né? Formar pessoas para o negócio. Então, acho que tem um viés aí de masculino para liderar. Para ser CEO, então tem isso ainda, né? Então, são setores mais técnicos, mais hard, como mecânica, energia elétrica, metalurgia, transportes, né? As pessoas vêm de negócios da área comercial ou de operações. Raro, mas existem profissionais de RH nessa trajetória, mas eles levam mais tempo e
tem mais movimentações internas até chegar lá. Uhum. Então, acho que tem essa exigência maior do lado hard, do técnico da empresa. Uhum. Esse profissional precisa aprender mais e vai levar um pouquinho mais de tempo. Uhum. Curiosamente, aliás, eu já dei a deixa, né? Eu ia perguntar, mas dei a deixa. A geração Y tem mais ou menos movimentações do que as gerações mais maduras nesse perfil de CHRO? Eu acho que a tendência seria mais, né? Não. Só que menos, não, né? É menos. Interessante, né? Isso é interessante. Quando você falou que era... Curiosamente, eu já vi a dica. Mas isso se repete em todas as pessoas. A geração Y tem menos movimentações. Se movimenta menos, que a gente não pensa, né? A gente pensa que é o contrário, né? Na hora que a gente fala de geração Y, a gente fala assim, molecada muda de emprego, como quem muda de roupa. Não. Os que estão chegando em posições de comando, não. Tem paciência, investem. Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. E o último comentário é que não necessariamente... Eu estou falando da pessoa estar em posição de CHRO hoje, mas ela pode ter entrado em RH numa posição menor e chegou, né? Mas essa posição menor normalmente é de generalista. Tá. Lembra o comentário anterior que eu fiz de trabalhar em vários subsistemas? Então é isso, né? A pessoa não se especializa em RH, mas ela faz a gestão do RH. Então ela conhece vários setores pela posição que ela ocupa. Tá? Então esse é o perfil business. Depois vamos para o... Vamos para o carreira. Career. Ou career em inglês, para ficar bacana persona career. E consistente com a nomenclatura anterior. Então, esse é o profissional de RH de carreira. Ele cresce mudando de empresa, de empregador, ao longo da sua carreira. Sempre como RH. Ou, na maioria das vezes, como RH. Na maioria das vezes, mas tem experiência fora também. Alguns, não todos, alguns, proporção menor, mas também. Mas o conceito é um profissional de RH que quer trabalhar em RH e que se aprofunda em RH. E ele cresce mudando de emprego, assumindo responsabilidades maiores ou mais complexas com essas mudanças. Também é um generalista, também vai trabalhar em várias atividades diferentes, mas normalmente começa em DO, em BP ou em remuneração. São essas três áreas que mais criam CHROs. E aí agora eu vou te perguntar, mais mulheres ou mais homens? Mais mulheres. Mais mulheres, sim. Porque isso a gente já teve outras conversas, né? As mulheres têm, não sei, mais interesse ou mais oportunidade, talvez, do próprio empregador para ocupar essas cadeiras e essas posições em área de RH, né? Tem mais, quando são generalistas, né? Então, no corpo inteiro, na comunidade são mais mulheres, né? Tem mais mulheres. Talvez pela formação de humanas, que também atrai ainda mais, né? Não sei. A gente corre o risco de colocar alguns vieses nessa interpretação aqui, né? Mas são mas o fato o número sim, tem mais mulher. Formações. Hoje, psicologia e administração. Continua. Hoje, o movimento mais recente é psicologia e administração. É engraçado que, olhando lá para trás, para a década de 80 e iníciozinho da década de 90, tem uma formação bastante misturada, assim, bastante diversa, tanto de homens como de mulheres. Mas depois a coisa se concentra muito forte em administração e psicologia. E aí, para mim, o entendimento a administração é para entender de negócio, fazer negócio, estratégia, finanças, e o psicologia é a questão mais de gestão de pessoas mesmo, né? Então, tem esse equilíbrio, assim. Um ponto que eu não comentei no business, as pós-graduações. O pessoal de business, eles têm 2 pós-graduações, as 2 em negócios. O pessoal de carreira também tem 2 especializações ou pós-graduações. A primeira em RH, para aprofundar, em linha com a coisa do aprofundamento, da especialização, e a segunda é de negócio.
se preparando para uma posição de gestão. Né? Então, acho que isso... Mas é tudo coerente, né? É tudo... Tá exatamente. Tipo assim, não vai querer... Não que não vai querer. Cada um faz o que quer, mas assim, eu acho que a grande sacada e a contribuição, que eu acho que é a palavra melhor, que você está dando na gravação desse podcast e no aprofundamento que você deu a esse estudo, é ajudar as pessoas a entenderem o que querem fazer das suas carreiras, né? Então, assim, do tipo, que formação eu tenho, quais são os caminhos, se eu estou no caminho certo, se eu não, que ajuste de rota eu preciso fazer para chegar em A, B ou C, né? Então, meus parabéns pelo teu estudo. Legal, né? É muito legal. Curiosidade. Muito. E bacana. Mas não é interessante como surge, como é um mapa, assim. É isso. E análise de dados, né? Que é o que você está fazendo, né? E dá uma dica aqui boa, importante para pessoas que estão pensando carreira. Né? E como se posicionar. Né? Eu acho que super legal. Vamos para o terceiro? Que é agora o company, né? Company de companhia, de empresa, né? Então, é a pessoa que veste a camisa e fica muito tempo numa mesma empresa, tá? Então, são pessoas que trabalharam na mesma empresa a vida inteira ou, no máximo, em duas. Duas movimentações, tá? Com relação à empresa. Isso. Mesma empresa ou duas, um número bem pequenininho, 3. Tá? Então, é gente muito estável, são pessoas muito estáveis. E aqui é mais feminino, A formação vem na mesma linha de administração e psicologia, mas com mais aprofundamento em psicologia e na parte técnica. Então, na hora que a gente fala da pós-graduação desse perfil, eles também têm 2 pós-graduações, mas as 2 são de RH. Interessante. Então, assim, a primeira que a gente falou, só recapitulando, business, negócio. Depois a career, RH, negócio. E a company, RH. É isso aí. Legal, né? Que louco. Que louco. Com menos movimentações, mais estabilidade. Os setores perfil de atividade conservador, também, né? exatamente. Talvez. O setor também, o setor de atividade. O setor também é mais conservador. Então, provavelmente a pessoa foi para aquela empresa, porque também tem o jeitão, o match da cultura. Também tem o jeitão, também fica muito tempo, porque as pessoas ao redor também ficam muito tempo. Isso não tem nada negativo aqui, muito pelo contrário. E não tem certo e errado também, né? É só você conseguir se identificar com aquilo que, puxa, eu sou uma pessoa que quero mais estabilidade, sou mais conservador e aonde que você vai estar? Você não vai estar a tua carreira de forma aleatória, né? Mais com direcionamento, isso aqui pode servir muito bem. Então, são setores de atividade mais estáveis, talvez tenha muita regulamentação. Quer mencionar algum setor assim, até para a pessoa lembra disso? Quais são esses setores mais conservadores? Telefonia, telecomunicações, por exemplo, é um desses setores. Olha aí. Tem muita regulamentação, né? Tem muita informação que essas empresas precisam mandar para o governo. Né? Elas são auditadas, precisam conformar com aquilo. Então, você precisa de especialistas em todas as áreas. Me atrevo a dizer, eu não li nada do que você estudou, mas petróleo, óleo e gás deve ser outro. Isso. Né? Porque me vem nomes e pessoas e gente que está no segmento a vida inteira e não muda. Né? Eu mesmo posso falar isso. Eu fiquei praticamente 20 anos na mesma indústria. Entendeu? Então, e para esse setor que é muito técnico, né, muito regulamentado, faz todo sentido. Claro. Você precisa de profundidade do conhecimento. Né? Então, faz sentido que seja assim. Não é realmente diferente de você ter pessoas com aquele outro perfil que vai querer ficar pouco tempo porque vai querer fazer uma outra coisa. Não. Relacionamento, né, com stakeholders é importante. Então, a gente quer preservar a estabilidade nesses relacionamentos. Então, tem essas características. Também é onde a gente vê mais mestrados. No company. Vem de novo com a coisa da especialização. Né? Se aprofundar e saber. Pouca contratação externa, pouca movimentação, muita gente na mesma empresa. E aí, olha, algumas empresas que são formadoras para esse setor, para esse perfil company. A Fiat, veículos, a Bung, também, né? A impressão que a gente tem é isso, né? Por empresa grande, tradicional, mais conservadora, faz sentido. E curiosamente aparece o GPA e a Ambev aqui também, que são formadoras para todos os perfis, na verdade. Né? Louco, porque né? a Ambev tem espaço para todo mundo, é uma né? empresa de forma líderes para todos os setores, a gente sabe disso, o mercado conhece. E o GPA também, né? Então são empresas que formam gente, que tem um RH presente, né? Além das práticas de formação de sucessão e tal. São profissionais mais sêniores, mais maduros, né?
E essas empresas preferem CHROs que nasceram dentro do RH e cresceram e passaram a maior parte da sua vida dentro do RH. Diferente do que se a gente falar do carreira, o carreira transitou um pouquinho fora. Não, e de preferência dentro daquela empresa, Sim, né? Que começou como estagiário e se desenvolveu na carreira de RH lá dentro, né? Praticando subsistemas, experimentando um pouco de cada coisa, se transformou num generalista, antes num business partner, e aí chegou a cadeira de CHRO, né? Então, cara, interessantíssimo. Assim, legal demais, né? É muito bacana. Vamos fazer um e-book com isso e botar para o pessoal baixar também. Porque assim, eu tive acesso, está tudo números, dados, percentuais, quantidades, informações. Que eu te passei? Você mandou um documento no domingo à noite, né? 10h30 da noite, com 27 folhas para a gente gravar esse episódio. 27 folhas de dados, tabelas, gráficos, para quem quiser, números. me manda um direct aí que eu mando, não mando nada. Isso aqui vai ser publicado pelo Marcelo. Mas é muito bacana, né? Aí tem a média de movimentações, a média de cursos, as escolas que as pessoas fizeram, a evolução da formação por geração. E eu vou colocar outras coisas aqui que a gente acabou não comentando, que você fala pouca contratação externa, que é interessante. Isso aqui, no caso do company, do perfil do company. No último, né? Enfim, você faz uma comparação se quem é mais nativo, né? Se são as mulheres ou são os homens em cada uma dos 3 perfis, enfim. Cara, super bacana. Voltando nas conclusões gerais, são 3 perfis diferentes, na verdade. A grande recomendação aqui é você identificar qual é o teu perfil, qual é a carreira que você tem, e aí se inspirar no que eu peguei aqui nessas 500 pessoas. Lembrando que isso está olhando para o retrovisor, né? Não está olhando para frente, não está olhando para a tendência. Então, tendências é mais coisa do generalista, de startup, de investimento anjo, de conselho, de experiência internacional, de formações mais curtas e em escolas estrangeiras. Isso aparece muito mais agora, recentemente, do que no passado. Na hora que a gente olha para o passado, a formação é psicologia e administração, generalistas, profundidade no RH e algumas escolas aqui que são formadoras, né? E neste momento, as empresas estão colocando mais mulheres em posição de CHRO. Sabe o que me veio à mente neste instante quando você fala de retrovisor, né? Olha, esse estudo está baseado em dados passados. Tenho certeza que você vai buscar alguma forma de fazer uma previsão, uma projeção futura, porque assim, me cobrem se daqui 10 anos não vai acontecer isso, a gente volta a conversar, que eu tenho certeza que capacidade para você chegar nisso. Análise do ano que vem. Vou repetir essa análise do ano que vem, para a gente acompanhar. Muito bom. Legal? Muito obrigado pelas suas contribuições. Continue esse garoto estudioso e aplicado. Isso, quantos meses? Muito bom. 2 meses e meio, 3. Ano que eu comecei a dar uma olhada. Obviamente parou, ficou um pouquinho de lado, tirei férias nesse meio tempo. Feriado de carnaval, tá tudo aí. Tá tudo junto no documento. Um resumão aí para tu. Tá bom. Obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu. Então, você que gostou, curte, deixa a pergunta direcionada direto para o Marcelo aí também. Vai lá e escreve, manda a pergunta que ele vai estar respondendo, tenho certeza. Boa. Obrigado, pessoal. Até mais. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.